Boa noite, que Deus continue contigo e que a paz do Senhor esteja convosco. Falando aqui, vosso em Cristo, pastor Carlos Eduardo. Hoje eu quero trazer uma breve mensagem, uma mensagem de Cristo e a oração da vitória. A mensagem de hoje, ela fica localizada no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Coríntios, o seu capítulo 2, que vai dizer assim: Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, a não ser Cristo, a este crucificado. Ora, para quem não sabe, o apóstolo Paulo, ele foi um doutor da lei, um estudioso, mas quando Paulo chega neste capítulo 2, ele vem agora trazendo a memória aos coríntios, dizendo para eles que quando ele chegou para pregar o evangelho, ele não chegou com palavras de sabedoria humana, ele não usou a retórica. A retórica nesta época e na época futura a qual nós vivemos, a retórica é a arte do convencimento, mas Paulo não usa a arte do convencimento para poder falar ao povo. Paulo usa Jesus crucificado para pregar o evangelho de salvação. Pois, muitas vezes, nós vemos muitas pessoas usar da retórica de uma boa oratória, que é dever de um pregador da palavra saber como fazer. Mas Paulo, ele diz que ele não usou o poder da oratória, nem o poder da retórica. O poder da oratória é a arte de falar bem, a retórica é a arte do convencimento. Muitos se utilizam desta arte para pregar algo que não é próprio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que eu quero transmitir para você é o seguinte: eu quero transmitir para você o que Paulo transmitiu aos Coríntios. Eu vim aqui gravar este vídeo mais uma vez na madrugada, para que você entenda que o que eu estou falando aqui não é a arte do convencimento, mas eu quero falar do Jesus Cristo crucificado, aquele que foi moído pelos nossos pecados, aquele que deu a sua vida por nós. O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esta vida é eterna porque não tem fim. Mas a vida aqui na terra, a vida cotidiana e humana, ela certamente vai ter um fim. Mas a vida eterna, ela não vai ter um fim. E eu quero que você fique convencido e consciente de que Jesus morreu na cruz pelo meu pecado, pelos seus pecados e pelo pecado da humanidade. Então entenda que o nosso maior foco aqui é Jesus, o que foi crucificado, e ao terceiro dia ele ressuscitou para a glória de Deus e para a vergonha do inimigo Satanás, o inimigo das nossas almas. Então entenda que você tem que aceitar a graça, a salvação. A Bíblia vai dizer na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no seu capítulo 2,
no seu verso 8, ele vai dizer assim: pela fé alcançastes a graça. Isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie dela. Graça significa favor imerecido. Nós não merecemos, mas Deus nos amou de uma tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não padeça, não sofra, mas tenha vida eterna. E essa vida é eterna e dura para sempre. Mas a vida neste século ao qual nós vivemos, ela tem um fim. Nós começamos a morrer a partir do dia que nós nascemos. E chegará o dia, se Jesus não voltar, que nós ficaremos idosos e certamente nós morreremos. Mas a Bíblia vai dizer que aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. E eu quero chamar a atenção para Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Eu não sei o que você tem enfrentado, a luta que você tem travado, as dores que você tem sentido, as decepções que você tem sofrido. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você colocar a sua fé nesse Jesus que foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, esse Senhor da glória, ele entra na tua história para mudar este quadro, para virar este cativeiro. O Senhor entra na história para escrever uma história nova para a tua vida. Somente se você acreditar, somente se você crer, somente se você obedecer às instruções do Mestre contida na Bíblia Sagrada. Deus, ele muda a tua história, ele muda a história da tua família. Deus, ele faz uma nova trajetória para a tua história. E assim eu quero fazer a oração da vitória no dia de hoje. Porque somos vitoriosos, pastor? Porque Deus, ele nos concedeu mais uma oportunidade de estarmos vivos. Quantas pessoas nesse momento estão chorando? Quantas pessoas nesse momento estão padecendo? Mas nós, pela misericórdia de Deus, estamos aqui. Então eu quero orar com você. A oração da vitória, uma oração que já determina nossa vitória dentro da obediência ao nosso Senhor da glória, dentro da fé, em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, que habita no mais alto dos céus, não que tenha merecimento, mas em nome do teu Filho amado, Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e por tudo que o Senhor vai fazer na vida dos meus irmãos, na vida de todos aqueles que assistirão este vídeo, Senhor. Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus, eu não sei o que o meu irmão está passando, Senhor, também eu não necessito saber, mas somente se o Senhor souber, e se o meu irmão decidir acreditar que o Senhor da glória é a solução para a nossa vida, Senhor da glória. Eu acredito que assim como aconteceu na minha vida e na vida de muitos, acontecerá na deste irmão também. Deus, as dificuldades batem a nossa porta, as adversidades batem a nossa porta, as lutas são constantes, as lutas não cessam, mas o Senhor está conosco todos os momentos da nossa vida, para nos dar sabedoria que vem do alto, para nos dar entendimento, para nos dar estratégias, para resolver tantos problemas. Quantas vezes nós pensamos que não iríamos conseguir vencer aquela peleja ou outra peleja, mas nós vencemos e aqui nós estamos.
Pai, eu quero pedir neste momento que o Senhor console, Senhor, a família daqueles que perderam o seu ente querido. Deus, eu quero orar pela minha família também, pois ontem, Senhor da glória, o meu tio, ele faleceu de câncer no estômago. Deus, eu peço que o Senhor console a minha família, que o Senhor console a todos os familiares e amigos, aos meus primos que ficaram, Senhor da glória, a esposa do meu tio também, Senhor. Consola os corações dos familiares. Senhor da glória, eu oro ao Senhor e digo isto para que vocês vejam que o que eu estou falando não é algo que eu ouvi falar, é algo que acontece também na minha vida. Eu sou um necessitado de Cristo. Eu reconheço que preciso de Jesus. E se você reconhecer também que precisa de Jesus, você vai escutar esta palavra e esta oração e vai tomar uma atitude. E qual atitude, pastor, que eu tenho que tomar? A atitude que você tem que tomar é a atitude de pedir a Jesus que te aceite e deixar Jesus entrar na tua vida. Dizer: Jesus, entra na minha vida, entra na minha família. Jesus, me ajuda, pois eu sou necessitado da tua presença. E quando nós reconhecemos a soberania do nosso Deus, Ele entra na nossa história. E aí eu digo, nós obtemos vitória. Nós obtemos vitória. Eu digo isso porque isso acontece na minha vida. Muitas vezes a adversidade é muito grande, mas eu passo pelo momento de adversidade, mas em meio ao momento da adversidade, o Senhor vem e me entrega a vitória. Quantas dificuldades você já passou, quantas adversidades você já passou, quantas lutas você já travou, que você pensou que não conseguiria, mas Deus te deu força e você venceu. E hoje você está aqui. Foi Deus que te fortaleceu, foi Deus que te ajudou. Então, confie, acredite que Deus é maior do que as lutas, que Deus é maior do que os problemas, do que as adversidades. E você é um vencedor, porque aquele que morreu na cruz nos livrou da condenação eterna que nos esperava. A Bíblia vai dizer, no livro do profeta messiânico Isaías, no seu capítulo 59, no verso 2, são vós e os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas Jesus, ele tomou os nossos pecados e se fez maldito por causa de mim, por causa de você. Se pecares, há um advogado no céu. Disse o apóstolo João na sua epístola: filhinhos, não pequei, mas se pecar, há um advogado no céu. Jesus Cristo hoje está como nosso advogado, mas em breve Ele está retornando como juiz. Então não desperdice a sua oportunidade. Se você tem a oportunidade, visite uma igreja evangélica, visite uma igreja onde seja pregado o evangelho de salvação, onde seja pregado esse Jesus de amor, esse Jesus que morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou por causa da minha vida, por causa da tua vida e de todo mundo. Que Deus continue te abençoando, que Deus te dê graça, que Deus te fortaleça. É o que eu peço e desde já eu agradeço em nome de Jesus.